Boa noite. Boa noite. Uma investigação sobre roubo de celulares levou a polícia de São Paulo a um esquema ainda maior. Suspeitos vendiam drogas para serem usadas no golpe do Boa Noite Cinderela. Uma estrutura caseira e perigosa. Era neste prédio residencial, numa avenida movimentada no centro de São Paulo, que funcionava um laboratório clandestino. Até ali, a polícia acreditava que eles produziam drogas sintéticas. No 8º andar, 2 homens foram presos. A polícia monitorou o laboratório clandestino durante meses e descobriu que eles também produziam outros tipos de drogas. Uma delas era chamada de cocaína turbinada. Além de mais alucinógena, ela ficava ainda mais perigosa e tinha um público bem específico aqui nas calçadas do centro de São Paulo. Nestas imagens, assaltantes de celular trocam os aparelhos roubados pela droga. Aqui o suspeito chega de bicicleta com uma mochila, entrega o telefone e recebe a cocaína. Segundo a investigação, os 2 presos estão entre os principais fornecedores de drogas, também para criminosos que aplicam o chamado Boa Noite Cinderela. Golpe em que as vítimas são dopadas e depois assaltadas. A polícia apreendeu insumos, medicamentos e cocaína pura. Quando os investigadores chegaram, também havia droga sendo preparada no fogão. Vai evaporar, vai sobrar só o pó. Eles utilizavam um produto chamado cloridrato de cetamina, onde eles ferviam esse produto e o líquido ele ia se transformando em pó. E esse produto depois ele era utilizado junto, ele era misturado com a cocaína, potencializando muito o seu efeito. A droga era vendida principalmente para garotos de programa que aplicavam o golpe em casas noturnas. Acabam fazendo que essa pessoa consuma a droga dentro de uma bebida, enfim, misturada com alguma outra droga também, isso existe, e levam essa pessoa para um local onde ela se põe indefesa e nesse momento conseguem dados bancários, conseguem dinheiro, enfim, causam um grande prejuízo às vítimas. A investigação continua para prender os responsáveis por aplicar os golpes. Veja agora outros destaques do dia. A ANS diz que planos de saúde terão que cobrir testes da Covid-19. Soro produzido por cientistas brasileiros tem anticorpos potentes contra o coronavírus. No Pantanal, nossos repórteres mostram o drama no resgate de moradores. No Líbano, autoridades agradecem a ajuda do Brasil. Nós estamos a cerca de 300, 400 metros de onde ocorreu a explosão. Israel assina acordo com Emirados Árabes e suspende plano de anexar Cisjordânia. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. A polícia do Rio de Janeiro procura um alemão suspeito de aliciar, abusar e vender fotos pornográficas de crianças e adolescentes. A mãe de uma das vítimas levou os agentes até a casa onde aconteciam os crimes. Um balanço, balões e uma gangorra. Objetos infantis que seriam usados por Klaus Berno Fischer, de 73 anos, para atrair as vítimas. Segundo a polícia, era aqui que o estrangeiro fotografava e gravava crianças e adolescentes. Imagens que eram vendidas para clientes em todo o mundo. Além da casa ter sido preparada para o crime, o que chamou a atenção da polícia foi que o criminoso pensou em detalhes importantes para escapar e tentar esconder materiais que poderiam comprometê-lo. Um exemplo é esta parede falsa aqui. Atrás da porta, a polícia encontrou HDs e computadores com conteúdo pornográfico infantil. E ali, do outro lado, ele abriu uma outra passagem, uma espécie de rota de fuga. A polícia acredita que foi por aqui que ele conseguiu fugir. Nos computadores apreendidos, mais de 30 mil arquivos com imagens criptografadas. O material vai passar por perícia. O alemão está no Brasil desde a década de 1980 e há 5 anos usa a casa como estúdio fotográfico. 2 pessoas que trabalhavam com Klaus Berno já foram identificadas. Ele poderá responder por pedofilia e estupro de vulnerável.
e também será investigado por outro crime. Ele tem uma agência de viagens, existem suspeitas que ele se utilizava também para trazer pessoas para que pudessem obter favores sexuais das crianças e adolescentes através dessa agência, como se fosse um turismo sexual. Uma organização criminosa teve cerca de 17 milhões de reais em bens apreendidos no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, o grupo planejou roubar um helicóptero para trocar por uma carga de cocaína. Entre os presos na operação está um ex-candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, o homem, que era um dos líderes do grupo criminoso, pretendia concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais deste ano. Qual é a vantagem de ter alguém na parte política? É a vantagem de ter alguém que vai ter poder de influência, poder decisório, é o prestígio. Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a mensagens em que os criminosos planejavam o roubo de um helicóptero. No aplicativo de conversas, eles combinam de alugar o veículo em uma empresa de transporte aéreo para 2 casais. O plano era sequestrar o piloto durante o voo e depois trocar o helicóptero por uma carreta com cocaína. Segundo as investigações, pelo menos um integrante do grupo se matriculou em uma escola de pilotos e chegou a realizar o treinamento. O objetivo era conseguir o brevet, o documento que dá permissão para pilotar aviões. Mas os criminosos acabaram desistindo de roubar o helicóptero. A polícia suspeita que a missão tenha sido abortada por uma falta de acordo com os fornecedores da droga. Na operação de hoje, foram cumpridas mais de 100 ordens judiciais em 9 municípios gaúchos e um catarinense e apreendidos cerca de 17 milhões de reais em bens. Segundo a polícia, os criminosos lavavam dinheiro obtido com o tráfico de drogas, comprando veículos de luxo, armas e munições. O lucro obtido com o tráfico, além de fomentar mais ainda a aquisição de drogas e armas, eles pegavam a grande ou maior parte dos recursos ilícitos, originalmente, para transformar em lícitos. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.224.876 casos de Covid-19, com 105.463 mortos. Foram 1.262 registros nas últimas 24 horas. E ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.356.640 pacientes estão curados e mais de 762 mil seguem em acompanhamento. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a melhor opção de vacina no momento ainda é a de Oxford, com quem o governo tem um acordo de produção. Ele não descarta o uso da vacina russa, aprovada esta semana, mas diz que as informações ainda são incipientes. Pazuello falou ao Congresso e também participou de reunião da Organização Mundial da Saúde. Cientistas brasileiros descobriram que soros produzidos por cavalos têm anticorpos potentes contra a Covid-19. Os testes foram feitos em animais nessa fazenda de pesquisas no Rio de Janeiro. 5 cavalos receberam uma proteína retirada de uma parte do vírus para ver qual a reação no organismo. O resultado surpreendeu. Em 70 dias, o sangue dos animais apresentou anticorpos 50 vezes mais potentes contra o coronavírus do que o plasma de pessoas que tiveram a Covid-19. Essa potência neutralizante do vírus é muito maior, por exemplo, do que se consegue com os chamados plasmas de pacientes que convalesceram da doença. Por isso, acreditamos que esse material tem uma grande chance de combater a doença, principalmente nos seus estágios iniciais de internação. As amostras de sangue dos cavalos são trazidas para os laboratórios do Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro. É daqui que saem os antídotos usados no tratamento de doenças como a raiva e contra o veneno de cobra, por exemplo. Esse soro ainda precisa ter autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser testado em humanos. Se tudo der certo, a previsão é que ele já esteja disponível nos hospitais em dezembro. E a gente espera que isso vai dar certo, ele vai combater o vírus e a meta é tratar os pacientes da faixa de 20% dos que têm problemas.
A Agência Nacional de Saúde decidiu que os convênios vão ter de cobrir os testes sorológicos de Covid-19. Quem tem as informações é Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. Quando é que isso ocorrerá? Oi, boa noite, Cristina. Boa noite a todos. A partir de amanhã, os planos de saúde já vão ser obrigados a cumprir a decisão da ANS. A medida vale para o teste sorológico, chamado teste rápido, em que ele detecta os anticorpos contra o coronavírus. Olha, de acordo com o documento, a cobertura ela é obrigatória a partir do 8º dia do início dos sintomas nas segmentações ambulatorial, hospitalar e de referência, conforme solicitação do médico assistente. No mês passado, a ANS tinha derrubado uma decisão na Justiça que obrigava os planos de saúde a fornecer os testes. Mas a agência hoje disse que a diretoria da agência reviu a decisão depois que o órgão concluiu uma análise técnica com as evidências científicas disponíveis e também através de uma audiência pública. Cristina e Sérgio. Obrigada, Giovana. Quase 4 mil bebês nasceram com o Zika vírus nos últimos 5 anos, mas apenas uma minoria deles desenvolveu microcefalia. Agora, um estudo apontou o motivo. Fatores genéticos diminuem a capacidade da placenta de proteger o útero. A notícia de que estava com Zika veio no 3º mês de gravidez. A doutora me falou que era como uma dengue e disse que ia ficar tudo bem. Logo depois que Guilherme nasceu, exames mostraram que o bebê tinha microcefalia. Logo no nascimento, eu percebi que tinha alguma coisa diferente com ele. Você fica sem chão, porque você não espera, ninguém espera ter um filho com deficiência. Sem informações e tratamento adequado, ela se uniu a outras mães para criar uma associação e juntas compartilham informações e tratamento. Nos últimos 5 anos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 3.500 crianças nasceram com a síndrome congênita do Zika. Elas representam apenas uma parte de filhos de mulheres que tiveram Zika durante a gravidez. O que pesquisadores e cientistas brasileiros estão descobrindo é porque alguns bebês, filhos da mesma mãe e até gêmeos, têm a síndrome e outros não. A resposta estaria em fatores genéticos que diminuem a capacidade da placenta de proteger o feto. Eles têm a mesma quantidade de receptores, o que acontece é que por algum fator genético, aqueles que tiveram microcefalia produziam menos moléculas de defesa. Nos bebês com microcefalia observados na pesquisa, foram encontrados menos genes que ajudam a placenta a se fixar no útero e a nutrir os bebês. A pesquisa, divulgada em revistas científicas importantes, pretende prevenir casos assim. O que a gente imagina é que esse vírus, sendo um vírus da Zika, que tem a propensão a infectar as células nervosas do embrião em desenvolvimento, seria mais fácil evitar, reforçar a barreira de entrada do vírus do que depois ir buscar um tratamento que regulasse o desenvolvimento cerebral, que é muito mais difícil. Eu e Guilherme já fizemos parte de inúmeras pesquisas e ainda fazemos, né, porque a gente entende que talvez a solução não chegue para a gente, né, para os nossos, mas com certeza para os próximos. E no R7.com você fica sabendo os próximos passos dessa pesquisa que acabamos de mostrar na reportagem. Então, depois do JR, acessa lá. Sem atendimento presencial desde o início da pandemia, as agências do INSS contam agora com um novo serviço para receber documentos dos segurados. O sistema começou em São Paulo e vai ser estendido para outras partes do país. Sueli achou que não ia conseguir entregar os documentos solicitados para garantir a pensão da mãe de 90 anos. Mas foi só preencher um formulário e colocar tudo na urna, que fica na porta da agência. Não teria outro meio de mandar, de vir com ela até uma agência do INSS, entendeu? Então, eu achei até que tranquilo. A chamada exigência expressa é uma opção para quem não tem como enviar pela internet cópias de documentos necessários para processos que já estão em andamento. E não devem ser deixados documentos originais nesses envelopes e também atestado médico.
Então, essa entrega expressa não está valendo para casos de auxílio-doença. Todo o material depositado nas urnas é então inserido no sistema do INSS para dar continuidade aos processos. E mesmo com os postos fechados ao público, é possível acompanhar o andamento das solicitações pelos canais de atendimento. Por telefone, no número 135, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site. Através deles, também é necessário agendar a entrega. A iniciativa foi testada primeiro no estado de São Paulo e já funciona em mais de 800 municípios, entre eles 12 capitais. Isso trouxe mais agilidade e eu acho que resposta mais dinâmica para o cidadão, que é isso que ele espera nesse momento. Para manter o benefício que recebe, Marilene reuniu todas as cópias pedidas pelo INSS e entregou no prazo. Está entregue já, agora eu vou relaxar um pouco. Os motoristas que utilizam a linha amarela no Rio de Janeiro estão à espera de uma decisão da Justiça que pode reduzir de vez o valor cobrado pelo pedágio. A Prefeitura pede que a via volte a ser administrada pelo poder público e tenha tarifas mais baixas. Já a atual concessionária Lanza briga para manter um lucro milionário. Já são 9 meses de uma batalha jurídica e um prejuízo enorme para 120 mil motoristas que todos os dias trafegam pela linha amarela que liga a Barra da Tijuca aos bairros da Zona Norte do Rio. Para passar por essas cancelas é preciso pagar R$15, ida e volta. Em 2019, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores devolveu ao município a administração da via. A ideia era reduzir o valor da tarifa e cobrar apenas por um dos trechos. Na época, o pedágio chegou a ser suspenso, a chamada encampação. Mas a concessionária que administra a linha amarela, a Lanza, recorreu à justiça e venceu por uma decisão da juíza Regina Lúcia Costa Castro, da 6ª Vara de Fazenda Pública. Um veredito que entregou de volta à concessionária um lucro milionário. Uma auditoria feita pela Procuradoria-Geral do município apontou que o prejuízo à população do Rio de Janeiro, que depende da linha amarela, chega a R$1 milhão por dia. Ou seja, esse é o valor que vai para os cofres da concessionária a cada 24 horas. Desde a decisão da juíza em novembro do ano passado, a Lanza já faturou R$200 milhões. A Procuradoria-Geral do município tenta derrubar a liminar que impede a Prefeitura de administrar provisoriamente a via até o fim da concessão. Caso a linha amarela volte para o poder público, existe a possibilidade de a concessionária ser indenizada. E hoje está de volta nas mãos da mesma juíza a decisão de nomear um perito judicial para avaliar o caso. O que se discute é se tem que se pagar indenização ou não. Quem vai definir isso? É a juíza do caso. Só que a juíza é um profissional do direito, ela precisa socorrer um técnico, que é o perito, que precisa ter ali conhecimento de contabilidade e engenharia. O mais importante para a população é que essa perícia tenha um desfecho o mais rápido possível. O recurso do município aponta várias ilegalidades que teriam sido cometidas nos contratos entre a Lanza e a Prefeitura na gestão de Eduardo Paes. A empresa conseguiu aumentar o prazo de concessão em 15 anos e ainda teria superfaturado obras que passam de R$250 milhões. O fim do embate nos tribunais pode atender à mais antiga reivindicação dos motoristas: tarifas mais baixas. O prejuízo da população é um prejuízo diário, né? Não é um prejuízo eventual. Quem usa a linha amarela deixa ali R$15 por dia, né? Imagine ao longo de um mês, de um ano, o peso que isso tem no orçamento de uma pessoa, de uma família. O Tribunal de Justiça do Rio negou a demora e informou que o processo foi suspenso por 2 meses devido à mediação entre as partes. Disse ainda que no mês passado a juíza fez um pedido ao município para saber detalhes sobre a realização da perícia. A Prefeitura entregou a documentação. O prazo para a entrega do laudo termina no final do mês. A concessionária Lanza informou que confia na Justiça e no cumprimento do contrato de concessão. O ex-prefeito Eduardo Paes não retornou o nosso contato.
O Estado de Israel firmou um acordo para normalizar as relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos e também suspendeu os planos de anexação da Cisjordânia. O pacto histórico foi mediado pelos Estados Unidos. O presidente Trump afirmou: esse é um passo significativo para a construção de um Oriente Médio mais pacífico, seguro e próspero. Segundo ele, Israel e os Emirados Árabes Unidos vão trocar embaixadas e embaixadores e começar uma nova fase de cooperação. O comunicado reforça que Israel concordou em não seguir em frente com os planos de anexar partes da Cisjordânia. A área é reivindicada pelo povo palestino para a criação de um futuro Estado. Mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou claro que a suspensão é temporária. Nada mudou a longo prazo. O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, Anwar Gargash, insiste que ainda haverá negociações sobre o assunto. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, convocou uma reunião de emergência. Ele classificou o acordo como traição e disse que ele deveria ser revertido. Os Emirados não tinham relações diplomáticas ou econômicas formais com o governo israelense. Agora, o país se tornou o primeiro do Golfo Pérsico a normalizar as relações com o Estado judeu e também é o terceiro país árabe a fazer um acordo de paz, o que já foi realizado por Egito e Jordânia. A mediação dos Estados Unidos deu a Trump um ponto favorável em relação à política externa no ano em que ele busca a reeleição. O parlamento do Líbano se reuniu pela primeira vez desde a explosão na semana passada no porto de Beirute e decretou a prorrogação do estado de emergência. O número de mortos subiu para 172. O repórter Fábio Menegatti viajou no avião da Força Aérea que levou a carga com medicamentos, comida e insumos para o socorro às vítimas. A missão, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, da Defesa e da Saúde, enviou cerca de 6 toneladas entre medicamentos e insumos. Nós vamos viajar assim, ó. Essas serão as nossas poltronas. Ali é meu parceiro, repórter cinematográfico Chico Paz. E aqui são as caixas de mantimentos. Depois de 22 horas de viagem, nós desembarcamos em Beirute. A delegação brasileira acaba de chegar aqui. Quem vem à frente é o ex-presidente Michel Temer, que é o chefe dessa missão internacional. Em nome do comandante e chefe do Exército Libanês, gostaria de agradecer ao povo brasileiro. A carga com os alimentos, insumos e medicamentos seguiu para um centro de triagem aqui de Beirute e o governo libanês vai fazer a distribuição para as vítimas. Do aeroporto, seguimos para o local da tragédia. Ao passar pelas ruas, a gente sente um clima de tristeza e luto. Quanto mais nos aproximamos do porto de Beirute, mais clara é a noção do quanto a explosão foi forte. Esses prédios ficam bem em frente ao porto. Olha a situação em que eles ficaram. Aqui, por exemplo, tudo indica que era um prédio residencial. Caminhando um pouco mais por essa avenida, essa estrutura metálica veio toda abaixo, não sobrou nada. Desse ponto para lá, nós já não podemos avançar mais. De outro ponto, conseguimos ver melhor a área em torno do depósito que explodiu. Nós estamos a cerca de 300, 400 metros de onde ocorreu a explosão. É bem ali na frente, ao lado dos escombros daquela estrutura de concreto, é possível de se ver também a cratera. Não tem ninguém, nesse momento, trabalhando ali. Imaginem quantos trabalhadores não deveria haver no momento em que tudo aconteceu. Quem vê de perto tanta destruição ainda custa acreditar no que aconteceu e questiona o porquê de até agora ninguém ter sido responsabilizado pela tragédia que tirou tantas vidas. É um desastre. As pessoas que são responsáveis ou deveriam ser responsáveis não estão realmente assumindo as suas responsabilidades. É muito difícil, de fato. Veja daqui a pouco o exclusivo suspeito de comandar ataque no interior de São Paulo já planejou outros grandes assaltos. E ainda hoje, nossos repórteres mostram a destruição provocada pelas queimadas no Pantanal. E às 10h30 da noite tem Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Belém para a inauguração do Porto do Futuro. Assim que chegou, o presidente Jair Bolsonaro foi cercado por apoiadores. O presidente não usava máscara e ficou pendurado na porta do carro, cumprimentando e acenando para dezenas de pessoas que vestiam verde e amarelo e estavam com bandeiras do Brasil. Jair Bolsonaro e a comitiva seguiram por uma das principais avenidas de Belém. A inauguração foi feita junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. O Porto Futuro teve um investimento federal de 34 milhões de reais. A obra deve alavancar o turismo e o comércio na região, além de ser mais uma opção de lazer para a capital paraense. Depois do fim da pandemia, devem passar pelo porto inaugurado hoje ao menos 8 mil pessoas todos os dias. Durante o discurso, Bolsonaro falou que o governo destinou mais de 2 bilhões de reais para o combate ao coronavírus no Pará. Ressaltou a importância de evitar o desemprego e voltou a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A vida não tem preço, mas o desemprego leva à depressão e leva também à doença e à morte. Destinamos também a esse estado maravilhoso aqui, mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo. Muitos médicos defendem esse tratamento. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil que, caso tivessem sido tratadas lá atrás, com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. E mais ainda, aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram alternativas. Nas próximas semanas, o presidente Bolsonaro vai testar a articulação política no Congresso. A votação dos vetos à desoneração da folha de pagamento em 17 setores vai ser o termômetro para medir o apoio dos parlamentares às reformas tributária e administrativa. Nesta quinta-feira, o tom do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi de otimismo quanto à manutenção do teto de gastos. Eu acho que é uma sinalização correta, né, com o que ele falou, com o que eu falei, com o Davi. Nós falamos, com a certeza, que nós, claro, queremos que o Brasil possa ter capacidade de investimento público, mas ela precisa ser construída dentro da realidade do orçamento primário brasileiro a partir do próximo ano. Eu acho que ficou muito claro que ninguém vai desrespeitar, o governo, através do presidente da República, deixou claro que não vai desrespeitar o teto de gastos. Maia acredita numa aprovação rápida da primeira fase da reforma tributária. Acho que o governo mandou uma boa proposta, soma na nossa, soma na proposta do Senado, e eu espero sim que a gente já possa ter, nos próximos 2 meses, no máximo, condições de estar votando essa matéria na Câmara dos Deputados. A agilidade tem uma explicação. Existe quase um consenso na necessidade de unificar e simplificar a cobrança do PIS e da COFINS. O governo ainda avalia a força da base aliada no Congresso. O primeiro teste foi ontem, na votação dos vetos de Jair Bolsonaro. 11 foram mantidos e 5 derrubados. Nas próximas 2 semanas, os parlamentares voltam a se reunir para analisar os vetos mais polêmicos do presidente, como o que coloca fim à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O setor produtivo, que gera milhares de empregos, pede aos parlamentares a manutenção do benefício. Depois disso, vai ser possível avaliar com mais clareza o fôlego no Congresso que a aliança com os partidos do chamado Centrão deu ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro ainda espera o melhor momento para enviar a reforma administrativa. Muitos partidos temem desgaste em ano eleitoral. As mudanças, quando forem analisadas, também não devem atingir os atuais servidores. Foi o que o presidente Bolsonaro falou ontem, quando ele se referiu à questão de ano eleitoral, né? Ano eleitoral, você sabe que os nossos parlamentares, eles têm as suas bases, eles buscam construir a eleição aí de prefeitos e vereadores que depois vão contribuir para a reeleição deles no futuro. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Fez bem ao Brasil
o encontro que reuniu os presidentes da República, da Câmara e do Senado, o ministro Paulo Guedes e líderes parlamentares. Primeiro, porque os representantes do Executivo e do Legislativo se comprometeram publicamente com a preservação da lei do teto de gastos e, por consequência, com a sensatez administrativa. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Isso vale para uma família, uma empresa ou um país. Além disso, o encontro reduziu as tensões entre dois poderes que terão de percorrer, sem tropeções desastrados, o caminho que leva à superação da crise econômica, agravada pela pandemia de coronavírus. Já é possível acreditar, por exemplo, que a reforma tributária seja aprovada bem mais cedo do que se imaginava, principalmente se o Supremo Tribunal Federal evitar meter-se em assuntos que estão fora das suas atribuições. A hora é de entendimento. O Brasil merece. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, reverteu agora à noite a decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, e determinou a volta do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz para a prisão. A decisão vale também para a mulher de Queiroz, Márcia de Aguiar. Ele é investigado por operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na época, ele trabalhava com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, atualmente senador. Veja a seguir, o fogo no Pantanal já destruiu o equivalente a 10 cidades de São Paulo. E veja também, pai acampa na porta do hospital para ficar perto do filho que está internado. E às 10h30 da noite tem Repórter Record Investigação com Adriana Araújo. A Prefeitura de Porto Alegre autorizou a compra de máscaras fora do padrão do Ministério da Saúde para servidores na linha de frente no combate ao coronavírus. De acordo com documentos obtidos pelo Núcleo Investigativo da Record TV, cada máscara foi adquirida com um sobrepreço de 400%. A máscara passou a ser um item obrigatório na pandemia. Se aproveitando da necessidade, a Prefeitura de Porto Alegre assinou em maio um contrato emergencial e pagou um valor bem acima do mercado na compra de máscaras de proteção facial, que seriam distribuídas aos servidores públicos no retorno às atividades presenciais. Na cotação, 2 empresas saíram vencedoras. Uma delas foi a Rabush Industrial e Comercial Limitada, responsável por 3 modelos diferentes de máscaras. Um acordo de quase R$400 mil. A máscara retangular com formato anatômico, 100% algodão, custou R$ 4,15 a unidade. Já uma máscara cirúrgica com filtro triplo saiu por R$ 5,00. Segundo o edital, esse tipo de máscara cirúrgica, a do lote 2, foi rejeitado por um órgão fiscalizador porque não atendia ao padrão solicitado. O gestor público deve se assegurar que está recebendo exatamente aquele produto que foi ofertado e, aliás, que foi demandado pela administração pública e que foi ofertado pelo licitante ou pela empresa que participou do processo de contratação emergencial. Durante o processo de compra, a Rabush, que é uma marca de roupas, fechou parceria com a mulher do prefeito Nelson Marquesa Júnior, Tainá Vidal, em um projeto social criado dentro de um gabinete da prefeitura. As redes sociais do programa, no entanto, passaram a se dedicar à promoção pessoal da primeira-dama de Porto Alegre, mesmo em publicações sem qualquer relação com o programa e com viés publicitário. A outra empresa vencedora da cotação foi a Village Med Dentária Limitada. Ela é registrada como microempresa, o que, por lei, significa ter faturamento anual de até R$360 mil. Mas a venda de máscaras para a prefeitura teve um valor de quase R$2 milhões. E os produtos não apresentavam liberação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Só para se ter uma ideia, pouco depois da compra das máscaras, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre abriu um processo de licitação e adquiriu os mesmos modelos de máscara, só que de uma outra empresa, por um valor 4 vezes menor. Licitações são procedimentos que devem ser realizados, via de regra, para assegurar
ampla competitividade para assegurar que o Estado compre o produto de melhor qualidade possível pelo melhor preço possível. O Ministério Público de Contas abriu uma inspeção para apurar possíveis irregularidades na compra de 800 mil máscaras. Essa não é a primeira vez que o prefeito de Porto Alegre é questionado na Justiça sobre seus gastos na pandemia. Essa representação ela foi proposta pelo Ministério Público exatamente para ampliar o acompanhamento que vinha sendo feito pelo Tribunal de Contas, especialmente quanto ao planejamento e execução das medidas preventivas e de combate à pandemia, e verificando também como vêm sendo alocados os recursos da municipalidade para esse fim. O Ministério Público Estadual pediu que Nelson Marquesa Júnior divulgue com clareza como gastou mais de 170 milhões de reais do dinheiro público no combate à Covid-19. Esses contratos têm que ser muito bem feitos, essas licitações têm que ser muito bem feitas para deixar essas empresas de fora, só que infelizmente não é o que está ocorrendo. Está se repetindo erros que já aconteceram em outros locais. A Prefeitura de Porto Alegre nega qualquer irregularidade no processo. Sobre a diferença de valores das máscaras, diz que o Departamento de Água e Esgoto fez a compra em julho, em outro momento da pandemia, e por isso o preço foi menor. E que as informações estão disponíveis no portal da Transparência. A Prefeitura afirma também que a primeira-dama retribuiu, com as postagens nas redes sociais, uma doação da empresa para a cidade. As empresas Rabush e Vila de Med também negaram irregularidades. A Rabush disse que as máscaras não ficaram fora do padrão e que hoje está com milhares de unidades produzidas, aguardando autorização para entrega. A Vila de Med afirmou que segue todas as normas exigidas e está à disposição para esclarecimentos. O principal suspeito de liderar um ataque em Botucatu, interior de São Paulo, pode ter participado de outros grandes assaltos. A reportagem exclusiva do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV mostra que, para a justiça brasileira, ele está praticamente invisível. Na noite de 29 de julho, o pânico se espalhou por mais de 2 horas na cidade do interior de São Paulo. Armados com fuzis e metralhadoras, criminosos fizeram ataques a agências bancárias e trocaram tiros com as forças de segurança. O homem apontado como mentor do mega assalto é Carlos Wellington de Jesus, atualmente foragido. Nessas imagens exclusivas, ele aparece de camiseta verde durante o assalto. Carlos Wellington tem uma longa ficha criminal e uma especialidade: assaltos de grandes proporções. Segundo a polícia, ele também participou do maior roubo já registrado no estado do Piauí, pelo qual foi condenado em 2018, depois de ter fugido da cadeia em Teresina. Eles praticamente não deixaram vestígios. Foi um crime planejado com muita antecedência e culminou no sequestro de 2 famílias inteiras. E o Ministério Público denunciou 13 pessoas. Embora a polícia estime que mais de 20 tenham participado. Wellington foi condenado a 34 anos de prisão. O problema é que nem a condenação, nem a fuga de Wellington foram comunicados ao CNJ, o Conselho Nacional que reúne as informações sobre todos os procurados pela Justiça. No sistema, a última atualização é de abril de 2017. Esse banco do CNJ, ele fala com o país inteiro. A falta de comunicação no sistema, nesse banco, vai gerar, por vezes, a liberdade ou a manutenção da liberdade do indivíduo que já tinha ordem judicial de ser preso. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV conseguiu com exclusividade a denúncia do Ministério Público do Piauí, que mostra que Carlos Wellington atuou ao lado de Marcelo José de Lima, o Febronho, preso pelo roubo de 700 quilos de ouro do aeroporto de Guarulhos no ano passado. Por meio de DNA, Febronho também foi identificado pela Polícia Federal como um dos participantes do maior roubo do Paraguai, em 2017. No ataque a Botucatu, Carlos William Marques de Jesus, irmão de Carlos Wellington, tomou um tiro na mão e pagou R$3 mil para um casal que foi preso por ter ajudado o criminoso. Para a polícia, os irmãos também participaram de um ataque à cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, em maio deste ano.
O estudante de veterinária Pedro Henrique dos Santos, picado por uma cobra naja em Brasília, foi indiciado pela polícia com mais 10 pessoas. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema de tráfico de animais exóticos. O inquérito aponta que Pedro Henrique era um dos principais responsáveis pelo esquema de tráfico de animais exóticos. O estudante de veterinária criava ilegalmente pelo menos 23 cobras em um apartamento de 3 quartos. Cada filhote era vendido por até R$500 e em cada ninhada as cobras poderiam ter até 20 filhotes. Quando ele viajava, a mãe era responsável pela alimentação das serpentes. O esquema só foi revelado porque o estudante foi picado por uma cobra naja, uma espécie asiática que não existe no Brasil. Ele foi internado em estado grave, mas se recuperou e chegou a ser preso. Agora responde em liberdade. Os indiciados vão responder por crimes como maus tratos e tráfico de animais, além de associação criminosa. Entre eles, o padrasto, a mãe e colegas de Pedro Henrique. É um esquema grande, é um esquema que se compara ao tráfico internacional de armas e de drogas, tão lucrativo quanto. Enquanto a polícia divulgava o resultado das investigações, outra cobra foi encontrada em cativeiro, em Águas Lindas de Goiás, município que está na divisa com o Distrito Federal. A piton indiana, de cerca de 80 quilos e 5 metros, estava na casa de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de animais exóticos, atuando há 10 anos no mercado ilegal. Ele ainda não foi encontrado. Um produtor de eventos denuncia ter sido vítima de racismo no mesmo shopping do Rio, onde um entregador foi abordado com violência por seguranças. Tiago da Conceição chegou à delegacia com um advogado. Ele contou que há menos de um ano sofreu uma violenta abordagem quando mexia no celular ao lado de um jovem de cor branca. Um dos policiais envolvidos no caso do entregador é um dos suspeitos de racismo. Segundo o advogado de Tiago, o delegado vai pedir a lista dos seguranças que estavam presentes naquele dia e as imagens de circuito interno. Um estudo inédito da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro com o Instituto Nacional do Câncer apontou que a cada 4 maços de cigarros consumidos na capital fluminense, um é ilegal. A pesquisa pode ajudar o governo a mapear o comércio ilegal de cigarros. Foi neste centro de pesquisa da Companhia de Limpeza Urbana do Rio que garis ajudaram a traçar o perfil do vício em cigarro na cidade. O levantamento mostrou que em cada 4 maços recolhidos do lixo doméstico na capital fluminense, um é falsificado. A maior parte é contrabandeada do Paraguai. O lixo não mente, né? Ele revela tudo que a população consome. Por que não usar o lixo doméstico, que é aquele que é gerado em domicílio, para poder entender o perfil de consumo de cigarros da população carioca? O estudo é inédito e foi feito em parceria com o Instituto Nacional do Câncer. Na verdade, a gente quer que o fumante, que atualmente ele está consumindo ou cigarro legal ou cigarro ilegal, ele cesse esse comportamento de risco o mais rapidamente possível, para assim poder ter uma expectativa de vida maior. Durante 2 anos, as amostras foram recolhidas de todos os bairros do Rio e trazidas para o centro de pesquisa. Aqui, o material foi analisado por cientistas do INCA, que traçaram um perfil de cada região. Eles concluíram que os principais consumidores do cigarro clandestino moram nas áreas mais pobres da cidade, dominadas por traficantes ou milicianos. A pesquisa pode ajudar o governo no mapeamento do comércio ilegal de cigarros. Para o fumante, o risco é ainda maior em tempos de pandemia. O fumante ele tem mais chances de desenvolver formas mais graves da Covid-19 do que quem não fuma. Produtores brasileiros negam que o frango exportado para a China tenha sido contaminado pelo coronavírus antes ou durante a viagem. Isso depois de as autoridades sanitárias de uma cidade chinesa anunciarem terem encontrado amostras do vírus no frango do Brasil. O anúncio provocou indignação. O Brasil é o maior produtor mundial de frango. Nos causa muita surpresa, uma vez que é mais de 130 países que exportamos e nenhum desses países até agora apareceu nenhuma desse fato, né? A cidade de Shenzhen, na China, divulgou que o coronavírus foi achado em uma amostra de asa de frango congelada.
Todos os trabalhadores chineses que tiveram contato com o lote teriam passado por testes que teriam dado negativo. O Ministério da Agricultura do Brasil informou que não foi notificado oficialmente pelos chineses. Ainda não está claro se o vírus estaria na embalagem ou na superfície do próprio produto. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a embalagem pode ter sido contaminada durante o transporte. Os produtores brasileiros e a Organização Mundial da Saúde dizem que não há risco para os consumidores. Infectologistas afirmam que cozinhar o alimento é suficiente para eliminar uma possível contaminação. Além disso, a líder técnica da OMS para a Covid-19 disse que, pelo que foi averiguado, a China testou 100 mil embalagens brasileiras. Menos de 10 deram positivo. Very few, less than 10. O frango supostamente contaminado teria sido produzido num frigorífico de Santa Catarina. A notícia teve impacto em algumas empresas do agronegócio brasileiro. Ações de uma única produtora de proteína animal, por exemplo, recuaram mais de 8%. Apesar disso, a ministra Tereza Cristina disse que as exportações nacionais não serão afetadas. A empresa responsável pelo frango ressalta que a notícia veio da imprensa local e não foi confirmada oficialmente. A Associação Catarinense de Avicultura garante a qualidade do produto. A ciência mostra que vírus não replicam em matérias congeladas ou resfriadas. Nós estamos falando de uma carne que viajou pelo menos 45 dias a uma temperatura de menos 18 graus, ou seja, 18 graus negativos. Isso cria um ambiente muito hostil e improvável de sobrevivência de um vírus. O Pantanal vive um momento mais delicado em mais de 20 anos. As queimadas já atingiram uma área 10 vezes maior do que a cidade de São Paulo e ameaçam a fauna e a flora do Tesouro Verde, localizado no centro-oeste brasileiro. A maior área inundada do planeta sofre com a seca. A fumaça anuncia de longe que o fogo se alastrou. É quase impossível chegar por terra. O helicóptero da Marinha atrasou para levantar voo porque a fumaça prejudicou a visibilidade. São milhares de focos de incêndio que desde janeiro já consumiram mais de 1.600.000 hectares do Pantanal nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É como se 10 cidades do tamanho de São Paulo pegassem fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas se esforçam para controlar as chamas, monitoradas por imagens de satélite. E a gente consegue definir onde há incêndios ativos a partir desses focos de calor. Com base nessa informação é que as equipes são direcionadas, seja para combater diretamente o incêndio, ou seja para estabelecer linhas de defesa para que essa frente de incêndio não evolua. O fogo destruiu quase 40% da maior reserva particular do país, onde fica o Sesc Pantanal. Funcionários do hotel atravessaram a rodovia com as margens em chamas. O único e mais antigo morador da reserva é o seu Dito Verde, que precisou ser resgatado de barco. A senhora vê como que é as coisas, né? Eu tenho 79 anos que eu moro, nunca aconteceu um caso desse como está acontecendo agora. O rio Cuiabá é um dos que desembocam no rio Paraguai, o responsável pelas inundações desta grande planície brasileira. Sem chuvas há 3 meses e com temperaturas em torno dos 40 graus, o nível dos rios na região é o menor dos últimos 50 anos. Em época de cheia, os barcos saem deste pier e o nível da água chega a 2 metros de altura. Nós temos uma umidade relativa do ar muito baixa, né? Se aproximando aí aos níveis desérticos. Nós temos muito vento na grande parte do dia. A vegetação seca facilita a propagação do fogo, quase sempre provocado pelo homem. Animais, muitos deles em extinção, estão ilhados e tantos outros morreram. Sem previsão de voltar para casa, o ribeirinho Dito Verde deixou tudo para trás. A panela no fogo, o radinho de pilha, as memórias na casa que ergueu sozinho há mais de 60 anos e de onde nunca saiu. Voltou só para buscar a viola de coxo,
instrumento típico da região que ele toca para cantar as tristezas do Pantanal. Eu vinha deixar saudade pra quem lembra de mim. Após 41 dias de seca, choveu no interior de São Paulo com relâmpagos e trovoadas. Lidiane, essa frente fria vem para o Sudeste? Vem com tudo, viu, Cris? Mais devagar. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Além da chuva hoje à tarde, a ventania formou uma densa nuvem de poeira em municípios do centro-oeste paulista. Foi pacote completo por lá. O tempo mudou também na capital paulista e a sexta-feira vai ser de tempo instável. E até o fim de semana chove em todo o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas e Mato Grosso do Sul. Tempo firme amanhã do norte paulista até o nordeste e também do norte de Mato Grosso do Sul até o Pará. No sul, a chuva forte continua, com alerta para rajadas de 70 km por hora, alagamentos e deslizamentos entre o norte gaúcho e o Paraná. Mar agitado do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, do Acre até o Amapá e no litoral do Nordeste, aquelas pancadas rápidas. Em Florianópolis, risco de temporais com máxima de apenas 18 graus. Já no Rio de Janeiro faz mais calor que hoje, com 35 e muito sol. Em Campo Grande, o tempo muda. Tarde abafada com pancadas e 32 graus. Em Palmas faz até 36, em Maceió, chuvinha com 27. Em São Paulo, dia de tempo bem estável, com 27 graus e no fim de semana tem que se preparar para os temporais. Chuva no fim de semana. Sim. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Vamos então a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que o repasse de informações para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, precisa estar apoiado no interesse público. Quem tem as informações é a repórter Lívia Veiga. Boa noite, Lívia. Boa noite, Cris. Os ministros julgaram a ação apresentada por partidos de oposição, que pediam que órgãos de investigação não fornecessem à ABIN dados fiscais, bancários, telefônicos e informações de inquéritos policiais. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, considerou que o compartilhamento de dados com a ABIN tem que ser feito de acordo com a Constituição, que proíbe acesso a informações sigilosas. A maioria dos ministros concordou com ela. Cris e Sérgio. Obrigada, Lívia. Nos Estados Unidos, uma policial salvou um idoso que seria atropelado por um trem. As imagens mostram quando a policial desce do carro e corre em direção à linha do trem. A cadeira de rodas do idoso havia ficado presa no trilho. Ela puxa e consegue tirá-lo do caminho do trem que vinha em alta velocidade. O homem de 66 anos teve ferimentos na perna. E vem de Belo Horizonte a história emocionante de um pai dedicado. Sem poder entrar no hospital para ver o filho, ele deu um jeito de ficar perto do bebê. Na noite fria de inverno, uma silhueta na janela aquece o coração de um paizão. Fazendo a live, dando um show pra gente aqui de longe. Do lado de fora do hospital, Marcelo acompanha ansioso a recuperação do primeiro filho. Heitor, de 10 meses, está internado faz uma semana para tratar um desconforto na bexiga. E desde os primeiros minutos, o pai não sai da porta do hospital. Um carro da família virou acampamento improvisado, com um colchão, balões e mensagens de amor e incentivo para serem vistas lá do alto, do andar onde o filho está. Tô morrendo de saudade dele, eu só quero ele para mim, só quero ele no meu colo. Por causa da pandemia do coronavírus, o hospital só permite a entrada de um familiar para cada paciente internado. Como o bebê está sendo amamentado, a mãe acompanha o filho. Os médicos se dizem otimistas com a recuperação da criança, mas ainda não há previsão de alta. Não importa quanto tempo demore, Marcelo vai continuar lá. O comerciante, que trabalha por conta própria, adiou todos os compromissos para acompanhar o filho. Mesmo separados por alguns metros, o pai quer se sentir próximo, como prova de que, por mais difícil que seja o momento, sempre há uma janela de esperança. Quando ele vier, ele vai vir com saúde, é isso que eu quero.
Com certeza. O Jornal da Record termina aqui. Às 10h30 tem o Repórter Record Investigação com Adriana Araújo. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.